GURPS, módulo básico, personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 90, capítulo 4, perícias. De perícia forense NT até pilotagem NT. Uma produção RPG Next. Breaking News. Atenção, atenção, ouvinte do RPG Next, pessoal que ouve Tarrasque na Bota, a Forja, regras do D&D 5e, regras do GURPS 4e ou contos narrados, não importa de qual podcast você gosta mais, mas o fato é que o RPG Next é finalista na categoria Geek Creators do prêmio Cubo de Ouro, o Oscar da cultura geek. Aê! Existe um link que você pode acessar, que é um link de formulário do Google, para poder votar na gente. O link está nesse post desse episódio que você está ouvindo, tá bom? E por que você precisa acessar esse link? Porque quem vai decidir quem será o grande vencedor é você. A votação é popular, já está rolando e você pode divulgar para todo mundo votar no link que está no post. E o grande vencedor será anunciado no dia 18 de outubro de 2019, na cerimônia de premiação do Cubo de Ouro, durante o evento chamado Shinobi Spirit, em Curitiba. Mais informações no post desse episódio. Pessoal, entra lá, vote e ajude o RPG Next a conquistar esse troféu que vai ser muito importante pra gente, tá bom? Obrigadão, um abraço e até a próxima! Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS 4ª edição. Vamos continuar com a lista de perícias. Perícia forense NT é uma perícia IQ difícil, pré-definida IQ-6 ou criminologia-4. Essa habilidade de aplicar os princípios da criminologia laboratorial, cálculo de trajetória de projéteis, análise química ou microscópica de pistas, etc. Algumas disciplinas existem em outras perícias. Um patologista forense realizando uma autópsia tem de fazer um teste de cirurgia, por exemplo. Perícia profissional, física ou IQ média, pré-definido especial. Muitas perícias profissionais realistas são mais úteis para se ganhar a vida do que em aventuras. A maioria delas não aparece na lista de perícias a seguir, mas o personagem ainda pode aprendê-las se quiser. Cada uma é considerada uma perícia. Para um personagem cujas perícias não são muito úteis para se ganhar algum dinheiro, uma perícia profissional é uma boa maneira de se qualificar para um emprego e uma renda fixa. Para se qualificar para a maioria dos empregos, o personagem precisa ter NH12 ou mais, a menos que ele tenha sido concebido como um incompetente. A maioria das perícias profissionais envolve uma série de conhecimentos. Elas são do tipo mental média, com nível pré-definido próximo de IQ-5, pois quanto mais inteligente o personagem for, mais competência ele tem para relembrar e empregar as técnicas utilizadas em sua profissão. Entre as perícias profissionais incluem-se barbearia, cervejeiro, controlador de tráfego aéreo, curtidor, destilador, designer de jogos, florista, jornalista, prostituição, taneiro, taverneiro, tintureiro, tratador de animais, entre outros. Algumas profissões, alfaiate, soprador de vidro, tecelão, se concentram mais na precisão do que na memória. Essas perícias profissionais são físicas médias, com o nível pré-definido igual a DX-5. Uma perícia profissional específica também pode ter seu nível pré-definido com base em outra perícia. Por exemplo, um nível pré-definido aceitável para jornalismo seria escrita -3. Isso depende do mestre. As perícias associadas com profissões bem pagas ou respeitadas costumam ter pré-requisitos. Por exemplo, controlador de tráfego aéreo poderia exigir a perícia operação de aparelhos eletrônicos, sensores. Essa decisão também cabe ao mestre. Os jogadores podem elaborar e usar quantas perícias profissionais desejarem, desde que tenham o consentimento do mestre. Elas deveriam ser únicas e bem definidas, e não apenas um agrupamento das perícias já existentes. Por exemplo, barman, IQ média, pré-definido IQ-5 ou boemia-3. Essa perícia de administrar um bar de qualidade e interagir com os clientes de modo profissional e amigável. O sucesso no teste de habilidade permite que o personagem prepare drinks, concede conhecimento sobre as leis locais, sobre o consumo de álcool, permite que ele perceba o nível de intoxicação de um cliente ou acalme um bêbado indisciplinado antes que o leão de chácara tenha de interceder. Os níveis mais altos dessa perícia incluem um elemento performático que permite que o personagem crie drinks especiais e atraentes, os prepare de maneira vistosa e performática, com vários truques de exibicionismo. Perícias de passatempo, física ou IQ fácil.
pré-definido DX-4 e EQ-4 dependendo do atributo dominante. Muitas áreas de conhecimento têm pouco ou nada a ver com aventuras ou meios de ganhar a vida. Mesmo assim, existem pessoas que as estudam. Cada uma delas é uma perícia de passatempo independente. Algumas que requerem agilidade ou um toque delicado, por exemplo, bordada, empinar pipa, malabarismo, origami, são perícias DX fácil, com um valor pré-definido igual a DX-4. Por sua vez, aquelas que focam conhecimento e trivialidades, por exemplo, ficção científica, história em quadrinhos, rock, peixes tropicais, são perícias IQ fáceis, que têm valor pré-definido igual a IQ-4. Aplicar alguns pontos numa perícia que se originou de um passatempo pode tornar o jogo mais divertido e ser útil de vez em quando. O personagem não precisa de um professor para aprendê-la ou melhorá-la. No entanto, não é permitido aprender as perícias definidas em outras partes desse livro como perícias de passatempo. Perseguição. IQ média, pré-definido, IQ-5, furtividade -4, a pé apenas ou observação -5. Essa habilidade de seguir uma pessoa em meio a uma multidão sem ser notado. Use rastreamento e furtividade quando estiver no campo. Faça uma disputa entre o NH de perseguição do personagem e a visão da vítima a cada 10 minutos. Se ela vencer, o PC a perde de vista. Se ele perder por uma margem maior que 5, a vítima pensará que escapou. Se sofrer uma falha crítica, perderá a vítima de vista e seguirá a pessoa errada. Use as mesmas regras para seguir alguém em um carro ou veículo similar, mas o perseguidor sofre uma penalidade de -2 e não pode usar o valor pré-definido de furtividade, por ser mais difícil seguir alguém nessas condições. Modificadores -3 é a vítima conhecer. Uma aparência ímpar impõe uma penalidade. Veja a constituição física, feições estranhas e as desvantagens específicas. Para maiores detalhes, se o personagem pertencer a uma raça visivelmente diferente da maioria das pessoas, a sua volta a penalidade depende do mestre. Ela nunca será inferior à diferença entre o modificador de tamanho do personagem e o daqueles que estão à sua volta. Persuadir, veja, deslumbrar, nós já falamos. Pescaria, percepção fácil. Pré-definido, percepção -4. Essa habilidade de pegar um peixe, com uma rede, anzol, linha ou qualquer outro método usado pela cultura do personagem, se ele tiver equipamento apropriado e peixes para serem apanhados. O sucesso em um teste de habilidade os trará até ele. Quando não há material de pesca à disposição, é possível improvisar com o material disponível na área. Modificadores, todos os equipamentos. Pesquisa NT, IQ média, pré-definido IQ-5 ou escrita -3. Pré-requisitos, conhecimento de pelo menos um idioma. Em NT 8 ou mais, operação de computadores também é um pré-requisito. Pesquisa é a habilidade geral de fazer uma investigação em uma biblioteca ou arquivo. Um sucesso em um teste de pesquisa num lugar apropriado permite que o personagem descubra algum fragmento de informação útil, se as informações estiver lá para ser descoberta. A critério do mestre, quando estiver pesquisando algum material ligado a uma perícia que possa ser aprendida com livros, como perícia forense, literatura ou física, o personagem pode realizar um teste de habilidade com penalidade de -2, se for um valor melhor do que o NH do personagem, ou o valor pré-definido em pesquisa, mas não se tratar de um nível pré-definido generalizado. Modificadores, todos os idiomas para pesquisar materiais em um idioma estrangeiro. Pilotagem NT, DX média, pré-definido IQ-6. Essa habilidade de pilotar um tipo específico de aeronave ou espaçonave. O nível pré-definido usa IQ, pois é preciso inteligência para entender os controles de uma emergência. Mas quando a perícia é aprendida normalmente, ela sempre se baseia em DX. Faça um teste de pilotagem na decolagem e na aterrissagem em qualquer situação de perigo. Uma margem de fracasso de 1 indica um trabalho mal feito. Uma margem de fracasso maior indica dano à nave. Uma falha crítica indica uma queda. Se o piloto for um especialista NH maior ou igual a 15, qualquer falha crítica demandará um segundo teste. O acidente somente ocorrerá se esse segundo teste também fracassar. Caso contrário, foi quase um acidente. Os testes de pilotagem também podem ser usados para resolver combates aéreos. Faça um teste de pilotagem baseado em IQ para leitura de mapas ou meteorologia prática ou para lembrar as leis e regulamentações da aviação. As naves pilotadas remotamente usam essa perícia se o piloto tiver algum tipo de telepresença para fazer de conta que está realmente na cabine. Do contrário, realize um teste com base em DX contra a perícia apropriada à manobra que está sendo executada pela nave pilotada remotamente. Por exemplo, observador avançado, no caso de um avião estar ligado numa missão de vigilância. O personagem deve se especializar. Aeronave de alta performance. Qualquer aeronave com asas capaz de voar a mais de 900 km por hora. Pré-definido. Espaçonave, aeronave pesada, aeronave leve -2 ou qual outro tipo de pilotagem -4. Aeronave leve. Qualquer aeronave com asas pesando menos de 10 toneladas que voa a 900 km por hora ou menos. Pré-definido. Planador. Aeronave pesada. Aeronave de alta performance ou ultraleve -2 ou outro tipo de pilotagem -4. Aeronave pesada, qualquer aeronave com asas pesando mais de 10 toneladas e que voa 900 km por hora ou menos. Pré-definido, aeronave de alta performance -3 ou aeronave leve -2, ou outro tipo de pilotagem -4. Antigravidade, qualquer aeronave que funciona com base em levitação mágica ou ultratec. Pré-definido, Vertol -3 ou outro tipo de pilotagem -5. Asas de baixa gravidade, asas motoras portáteis em um ambiente de baixa gravidade com uma atmosfera. Aprenda a perícia voo para permanecer mais tempo no ar. Pré-definido, planador -2. Autogiro, qualquer aeronave que utiliza rotores para decolar e não para impulsioná-la. Pré-definido, helicóptero -3 e especialização em qualquer aeronave -4, outro tipo de pilotagem -5.
Equipamento de voo pessoal, qualquer equipamento de voo portátil pré-definido, Vertol -4 ou outro tipo de pilotagem -5. Espaçonave, qualquer nave capaz de realizar um voo atmosférico em direção a uma órbita ou de volta dela. Pré-definido, aeronave de alta performance -2 ou outro tipo de pilotagem -4. Espaçonave de alta performance, qualquer nave espacial capaz de aceleração maior ou igual a 0.1 G. Pré-definido, espaçonave -4 ou espaçonave de baixa performance -2. Espaçonave de baixa performance, qualquer nave espacial capaz de uma aceleração menor ou igual a 0.1 G. Pré-definido, espaçonave -4 ou espaçonave de alta performance -2. Helicópteros, qualquer aeronave que use rotores tanto para levantar voo quanto para impulsioná-lo. Pré-definido, alto giro -2, Vertol -4 ou outro tipo de pilotagem -5. Mais leve que o ar, qualquer tipo de aeronave ou balão. Pré-definido, outro tipo de pilotagem -5. Nave a vela, qualquer espaçonave que utilize uma vela, independente da impulsão. Pré-definido, aeronave de baixa performance -4. Planador, qualquer tipo de aeronave com asas e sem motor. Pré-definido, aeronave leve ou ultraleve -2, outro tipo de pilotagem -4. Ultraleve, qualquer aeronave com asas pesando menos de 0,5 tonelada e que voa a 300 km por hora ou menos. Pré-definido, planador ou aeronave leve -2. Especialização em outra aeronave -4 ou outro tipo de pilotagem -5. Vertol, qualquer aeronave que voa por impulso aplicado manualmente em vez de utilizar rotores ou asas. Pré-definido, antigravidade -3. Helicóptero grande -4 ou outro tipo de pilotagem -5. Modificadores, +1 para a noção tridimensional do espaço, +1 para equilíbrio perfeito, -2 para uma aeronave com a qual o PC não está familiarizado, por exemplo, um avião bimotor quando você está acostumado com um monomotor, -2 para mais naves com controles anormalmente primitivos ou complexos, -4 ou mais para um avião em mau estado, -2 ou mal para mais condições de voo. Então, vamos terminar por aqui esse episódio de hoje do Regras do GURPS, 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Lembramos que o RPG Next está concorrendo ao Prêmio Cubo de Ouro. Se você ainda não votou na gente, pode votar. Fale com seus amigos. Vote na gente, porque isso vai ser uma coisa muito importante que vai ajudar na nossa divulgação e ao crescimento do nosso projeto. Então, hoje vamos terminar por aqui e a gente se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.